Aí a pessoa tem que entender Olá, que pessoal, tudo bem? Já dei início aqui à gravação, né? Já autorizei aqui. Vamos aqui. Deixa eu já compartilhar a tela inteira, que aí vai ficar melhor para gente. Então, pessoal, temos aqui a nossa pastinha, né? Que eu falo que é o dossiê, né? Lembrando que essa matéria aqui vai finalizar só em agosto, porque nós temos o período de férias aqui, ó. Período, né, do dia 2 do 7 a 31 do 7 aqui da unidade, né, de Itumbiara, tá? Aí por isso que ela vai demorar mais. Mas, assim, normalmente, né, o C de... tem algumas UCs aí, por exemplo, eletricidade, né, que elas levam um tempo maior. Mas o motivo de ter tantas aulas, né, é, é em função aí do período de férias, tá? Agora, a gente entrando aqui na nossa pasta, vamos recordar aqui, ó, na aula passada, a gente falou que são tantas aulas aqui, ó, a gente falou a atividade 2, né, do esquema 3. Agora, vamos falar do último esquema, né, do esquema 4 da atividade 2. Vamos fazer a análise dele. Primeiramente, a gente fez a análise como que elabora, né, um relatório para quando você trabalha aí para uma empresa na parte de instalação, de montagens, né? Geralmente você pega o relatório lá do projeto, né? Quando são projetos grandes, eles ficam no memorial descritivo, né? E daí, esse memorial descritivo, juntamente com o prontuário das instalações elétricas, né? Por exemplo, instalações elétricas, ela abrange até a comprovação, né, do curso. Por exemplo, você contrata eletricista industrial, né? Já que a gente está falando aí da área industrial, né? Você vai fazer uma contratação de um eletricista industrial, então você tem que ter a certeza de que esse eletricista industrial ele tem a capacitação, né? Esse é o termo técnico aí que o CREA é, cunhou, né, esse termo, é o eletricista, seja ele predial, vamos lembrar aqui, né? Predial, nós temos o industrial, nós temos o de redes de distribuição, né? Temos também, ele é de redistribuição, só que ele é o de linha viva, né? Eletricista de linha viva, ó. Já temos quatro, ó, predial, industrial, redes que dá manutenção, né, na rede de distribuição, o de linha viva que ele dá manutenção, né? A diferença é que na redistribuição ele dá manutenção com ela energizada, né? O primário, a parte primária é o 3.8, né? Já o de redes, ele dá manutenção, só que é desenergizada. E temos também, né, o pessoal chama de montador eletromecânico, né? Ah, esqueci, antes do montador eletromecânico, nós temos o eletricista de linha viva de transmissão, né? Então, o de distribuição, ele lida com níveis de tensão geralmente até 36,2 kV, né? Ou seja, você considera a média tensão. Agora, acima disso, aí já é linha viva de transmissão. Então, por exemplo, linha viva de distribuição, igual vocês viram aí nos workshops anteriores, ele lida bastante com o cesto aéreo, né? Lembra lá o anexo 12 da NR12, né? Você tem o caminhão de linha viva, né? Que ele tem ali o cesto aéreo. Já construtores, eles têm o guindalto hidráulico, que você pode pôr na ponteira dele, né? Ele é mais versátil. Você põe ali o cesto acoplado, né? E já para levantamento aí de cargas, você pode utilizar o cesto suspenso. Mas o linha viva de distribuição, né, só utiliza o cesto aéreo. Já o de redes, ele utiliza o guindalto, né, com cesto acoplado, por exemplo, para fazer poda de árvores, né? E o de transmissão, né, são níveis maiores de energia,
Por exemplo, o de linha viva de distribuição, ele usa o método à distância e o método ao contato, ou seja, ele entra em contato com a rede até 36,2 kV, porém, né, ele está usando o EPI e ele joga na rede uma cobertura flexível, uma cobertura rígida, e essa proteção da rede e a proteção do próprio eletricista cria uma situação, né, que é o método ao contato, em que você entra em contato com a rede, porém você não entra em contato diretamente ali com o cabo nu, né? Geralmente, principalmente quando essa rede de linha viva de distribuição for a rede tipo N, por exemplo, que são redes nuas, né? Tem a tipo T, né? Tem a M, né? A meio beco, tem a beco total. Né? E eu já o de linha de transmissão, ele usa o método à distância e o método ao potencial. A diferença é que no método ao potencial, né? Por exemplo, é uma linha lá de 500 kV, né? É um campo eletromagnético muito maior, né? Muito mais forte do que uma linha de distribuição, né? E você tem que utilizar o método ao potencial, porque você vai utilizar uma roupa especial e essa roupa especial ela vai promover ali em volta do eletricista, né, a formação da gaiola de Faraday. Então, tudo isso, né, eu estou dizendo que na indústria, né, quando você vai fazer a contratação, você tem que ter certeza que esses profissionais que eu acabei de citar, eles são capacitados. Esse é o termo lá que a NR10, né, assim como outras NRs, né, utilizam, né, mas já que a gente está falando da área da elétrica, né, lá na NR10, usa-se o termo capacitação. Todo e qualquer eletricista de qualquer área, ele é um profissional capacitado, ou seja, não conta como uma graduação, nem como um curso técnico, mas ele conta como um treinamento. Por exemplo, a Câmara de Educação chama esses cursos que o CREA chama de capacitação de cursos livres, né? Então, um curso livre ou uma capacitação, o profissional que está te dando treinamento, ele ensina habilidades específicas, né? No caso do eletricista de linha viva, né? A habilidade específica de você fazer a manutenção utilizando o método à distância e o método ao contato, né? Então, para cada tipo de eletricista, né, capacitando, você ensina só aquilo que ele precisa saber para ele realizar a montagem, realizar manutenções, né? Dentro das manutenções, por exemplo, entram a poda de árvores e por aí vai. Ou seja, ele não tem uma graduação, né? Não é uma graduação, porém, o profissional habilitado, ou seja, aquele que tem um curso de qualificação, no caso, a qualificação é um curso superior, né? Igual o professor lá no workshop falou, né? É um curso superior, é, aí você se qualifica, depois você vai no seu órgão, né, no seu órgão de classe, né, no caso do engenheiro, você vai no CREA, e daí o CREA vai emitir a sua habilitação técnica, porque aí depois de qualificado, você foi habilitado pelo órgão de classe, né, o conselho de classe aí dos engenheiros aí, no caso, né, o CONFEA, que é o federal, e o CREA, que, né, o CREA-GOL, por exemplo, que é o daqui de Goiânia, igual ao eletrotécnico, né? Tem o CFT, né? Tem o Conselho Federal dos Técnicos, e em cada região, aqui, Goiás, por exemplo, tem, né, o Conselho, né, o CRT, né, o Conselho Regional dos Técnicos. Beleza? Então, o eletrotécnico, né, o engenheiro eletricista, o tecnólogo em eletrotécnica, ele tem que estar ligado aí nessas questões, né, lá no relatório. Por isso que eu fui bem chato aqui com vocês, né, não é, como se diz, né, eu não estou fazendo isso por mal, mas eu preciso que vocês entendam que elaborar um relatório da forma correta é fundamental. Beleza. Vamos lá na folha de atividade 2. Vamos analisar agora, ó. Deixa eu só tirar aqui o parágrafo.
Vamos lá para a atividade 4, o esquema 4, né? É por que que eu remontei essa apresentação, né? Por quê? Porque quando você, né, tá na vaga, aí, igual eu expliquei, na vaga de instalador, né, na parte de instalação elétrica industrial. Daí você vai pegar o projeto, o memorial descritivo, dependendo do tipo de instituição, né? Por exemplo, banco é bem chato. Você ainda coloca lá no prontuário das instalações elétricas o memorial de cálculo, né? Por exemplo, atrás, na tampa, na parte interna, num quadro de distribuição, você tem que ter uma folha A4 com um diagrama unifilar daquele circuito. Do mesmo jeito, o quadro de força que você está montando para essa empresa aqui, fictícia aqui, né? Eu acho que deixa eu ver aqui. Vamos lembrar o nome da empresa aqui, ó. É a Pneu Bom, ó. Você é o paradigma, né? A sua referência aí é o Matheus, né? Você, aluno aí que está fazendo esse curso, você está simulando o Matheus aqui, né? Ele é a sua referência aí. Ele é o eletrotécnico, né? Trabalha aqui como auxiliar de eletrotécnica e a empresa é a Pneu Bom. Então, nos quadros de distribuição da Pneu Bom, eu tenho que ter, né? Na porta, na parte externa, você tem que ter a simbologia, né, que é um circuito elétrico. Aí, quadro de força, por exemplo, 6, né? Vamos contar, vamos supor que eu tenho um quadro de força, esse aqui, o da tarefa, que é um cliente só, né, que é a empresa Pneu Bom. Então, na porta do quadro, eu tenho o símbolo lá eu vou pegar aqui, eu até peguei essa apresentação que eu vou mostrar daqui a pouco, lá da UC de Eletricidade Básica, né? Eu aproveitei deixa eu ir lá na parte de cima aqui, ó. O que que você tem que ter no quadro? Deixa eu achar aqui. Não, não está nesse slide, não. Mas tranquilo, daqui a pouco a gente vai analisar aqui eu vou aproveitar essa tarefa do fórum de discussão, né? Já que a gente está falando em retificação de circuito, né? E vamos fazer uma pequena revisão, né? De retificação de circuitos, tá bom? Agora a gente olha aí. Então, aí atrás do quadro, né? Você tem. Eu vou aproveitar aqui a apresentação, né? Aí vamos supor aqui, ó. Você tem aqui, deixa eu pegar aqui uma cor. Você tem aqui o quadro de distribuição aqui, né? Aí geralmente você tem um geral, aí ele é trifásico. Você tem os barramentos aqui, ó, fase A, fase B, fase C, tal. Tem a entrada pelo borne superior aqui do trifásico, alimentando cada um. Você tem, né, dependendo aqui, os disjuntores dos circuitos, né, que estão ligados na fase A. Você tem outros que estão ligados na fase B, outros que estão na fase C. Então, na porta do quadro aqui, ó, no lado interno, você vai ter o diagrama unifilar falando da onde que está vindo esse circuito, que tipo de disjuntor, quais os disjuntores que eu tenho aqui internamente no quadro, e na tampa externa dele aqui, ó, geralmente tem aquele símbolo aqui, né? É tipo um raio aqui, assim, ó, que o bombeiro também utiliza essa nomenclatura, né? E daí, né, é quadro, né, de força aí, é motor, sei lá, motor, é bomba, sei lá, motor, né? Motor um. Então você tem que ter, falando que é um quadro de energia, geralmente você põe um decalque com raio na porta. Aqui, provavelmente tem uma folha A4 com diagrama unifilar. Nas partes vivas, você tem uma proteção em acrílico. Deixa eu até pôr numa cor diferente aqui, ó. Aí, geralmente é uma proteção transparente em acrílico
Que vai que você está mexendo aqui no quadro e sem querer você, sei lá, escorrega aqui, abriu o quadro, você tem uma depressão aqui no solo, aí você escorrega, você vai, né, de frente para o quadro e põe a mão em 2 barramentos, né? Põe a mão na fase A ou na fase C, por exemplo, né? E daí, como ele vai estar com a proteção em acrílico, ele vai impedir o toque acidental no circuito de baixa tensão e desse acidente ocorrer, tá? São só, assim, pontos chaves que eu estou revendo. Está vendo? Deve estar passando um filme na sua cabeça, você lembrando das UCs anteriores, da UC de segurança, da UC de eletricidade, né? Concatenando também os conhecimentos que você aprendeu lá em instalações prediais, em projetos elétricos prediais. Então, aqui, tudo a gente está convergindo, né? Então, você tem que fazer esse relatório aqui de forma séria, pessoal. Por quê? Porque, por exemplo, vamos supor que o agente, o AFT, ele é chamado de agente fiscalizador do trabalho. Aí vamos supor que a empresa a qual você trabalha teve uma denúncia. Geralmente é por força de denúncia, né? É muito raro, como você tem poucos agentes de fiscalização do trabalho aí no Brasil, né? O ideal, como ele trabalha direta, como se diz, ele é empregado do Ministério do Trabalho e Emprego, então, em tese, né, se tivesse uma agenda, se tivesse essas visitas aí, em tese você teria em todo o Brasil, né, as sedes aí do Ministério do Trabalho e esse agente de fiscalização em cada cidade fazendo as visitas periódicas. Isso ficaria um trabalho muito oneroso aí, né, para a pasta aí do Ministério do Trabalho e Emprego, ainda mais depois, assim, agora melhorou, né, porque lembra, se eu não me engano, acho que foi no ano passado, até no ano passado, ainda o Ministério do Trabalho e Emprego, lembra que ele tinha virado uma subpasta do Ministério da Economia, e agora, quando eu falo recentemente, é mais ou menos um ano, acredito que um pouco mais, um ano e pouco aí, ele era uma subpasta do Ministério da Economia. Ou seja, o pessoal chamava de Ministério do Trabalho e Emprego só por questão, assim, de é igual o átomo, né? O átomo já está comprovado há muito tempo que ele não é a menor parte da matéria, né? Ou seja, você ainda tem partículas menores que o átomo, né? Lembrando que o átomo é formado aí pelo núcleo, né? Você tem os nêutrons, não vamos entrar aqui em quântica, não, né? Os gluons e outras, né, outras subpartículas menores ainda do que o elétron, do que o próton, o nêutron, né? Vamos só partir do princípio aí que né, eles descobriram que o átomo não era mais a partícula menor da matéria, você tem subpartículas, você tem um elétron, você tem um próton, você tem um nêutron, né? Mas por questão aí de tradição, de nomenclatura, o átomo, né? O átomo que é a menor, vamos dizer assim, é a identidade que mostra, né, como se fosse a identidade, a carteira de identidade de um elemento químico, né? Então, todo elemento químico ele é formado por átomos, né? E às vezes, dependendo do tipo de elemento químico, ele está em ligação covalente, por exemplo, e ele se apresenta na forma natural, ou seja, no meio ambiente, com 2 átomos, por exemplo, o oxigênio, né? Que a gente encontra, nunca a gente encontra ele como apenas oxigênio, a gente encontra ele numa ligação covalente aí com 2 oxigênios, né? O O2, né? Então, e do mesmo jeito, né? Essa nomenclatura aí, né? Ela perdura. Então, é importante a gente ir esse passo a passo, né? Por exemplo, você vai fazer o relatório, né? Lá no prontuário das instalações elétricas, você tem o diagrama unifilar. Aqui, como é uma máquina elétrica, né? Você tem um diagrama lógico. Aqui na descrição está mostrando como é que ele funciona, né? Basicamente, na frenagem direta aí por injeção de corrente contínua, é você enviar uma contracorrente no circuito, né?
concomitante ao desligamento. Por isso que é importante, na hora que você desliga até na simulação que eu vou abrir aqui, que a gente vai analisar, né? Na hora que você desliga o circuito, automaticamente o desligamento da força da tensão e corrente alternada, ele vai acontecer juntamente com a ligação da tensão e da corrente contínua, porque não faz sentido eu manter o circuito de potência, né, ligado e já injetar corrente contínua. Então, você desliga o mesmo botão, você tem que fazer uma interligação, né, utilizar um botão aí que você interliga, né, ao passo que você desligou a alimentação alternada, você vai ligar a alimentação contínua inversa aqui para você forçar com que esse motor ele começa a parar por contracorrente. Ao mesmo passo, né? Você, dependendo aqui, ó, até no diagrama aqui que eu preparei para vocês, eu aconselho vocês colocarem um relé de tempo, né? Aí imagina, você desliga que ao mesmo tempo, esse botão, ao mesmo tempo que você desliga a alimentação para o motor começar a parar de gerar torque, né? Vai ligar a corrente contínua, ligou. Passa um tempo, nessa contracorrente contínua, ela vai frear o circuito, ok? Só que na hora que ela frear o circuito, eu não posso, eu tenho que ter algum meio, alguma maneira de desligar essa corrente contínua. Por quê? Porque se ela ficar ligada, você concorda que na hora que eu for ligar o motor novamente, né, vai dar ruim, vai dar problema. Por quê? Porque a corrente contínua vai estar ligada lá. Então ela tem que ficar por pouco tempo. Lembrando que na arquitetura normal aí, ou seja, na construção de uma máquina elétrica em modo motor, em modo gerador, você tem lá no eixo, né? No eixo aqui da máquina, por exemplo, que você tem o eixo da máquina, aí no eixo você tem o rotor, né? As bobinas aqui, o enrolamento da bobina do motor, né? E aí, aqui você tem um estator, a parte externa, que é a carcaça, né? Que vai fazer essa interação. E daí, no eixo aqui, ó, você tem umas pás aqui, ó. Essas pás, elas estão numa inclinação de propósito para na hora que ele estiver girando, ele criar uma corrente, né? Ele criar uma corrente de ar para o enrolamento do motor, ou seja, a alimentação do motor, juntamente aqui com essas pás aqui projetadas para enviar o ar aqui, ele aproveita na energização para resfriar a bobina. Lembrando que a bobina aí de uma máquina elétrica em modo motor, em modo gerador, até de uma máquina elétrica em modo transformador, né, que é uma máquina estática, o condutor que gera o campo magnético, né, o campo magnético pulsante, pulsante não, desculpa, é alternado mesmo, é o campo magnético alternado, esse condutor, ele tem uma resina, né, ou seja, ele não está curto-circuitando com a outra volta aí da bobina lá, né, lembrando que bobina, ela tem, ó, uma volta é uma espira, a partir de duas voltas, eu já começo a considerar a espira, né, a espira aqui do motor, né, como uma bobina. Se eu tenho duas espiras, eu já tenho uma bobina com duas voltas. Sempre quando eu completo a volta aqui, eu vou ter, a partir da segunda, né, eu já caracterizo uma bobina. Então, uma bobina tem um enrolamento aí num motor, num gerador e um transformador, né, dependendo aí da arquitetura. Tem alguns aí que tem tipos, geometrias diferentes, né, um quadrado, por exemplo, e por aí vai, né, um losango, dependendo aí da arquitetura aí. Então, é um calcanhar de Aquiles, porque você tem corrente elétrica passando
e ele vai aquecer. E daí o giro do motor, né? E essas pás aqui projetadas, elas aproveitam para resfriar o motor enquanto está funcionando. Aí você desliga o motor, ele vai parar de girar, que esse é o objetivo. Liga a corrente contínua, ele continua, né? Ele continua a girar, só que do contrário, para ele parar, né? Para promover a parada desse motor. E daí, se eu não desligar em algum momento, depois de passar um tempo, essa corrente contínua, o que, que vai acontecer? Eu vou estar enviando corrente contínua, mas eu vou estar, de qualquer forma aí, né, proporcional ao nível de tensão, eu vou estar injetando corrente. Injeção de corrente, eu tenho o efeito Joule. O efeito Joule é o efeito de aquecimento, entendeu? Por isso que você tem que pôr uma estratégia aqui, né? Aconselho fortemente a colocar um relé, né? Um relé de tempo. Daí eu preparei para vocês aqui, ó, eu peguei emprestado lá da UC de eletricidade, ó. Essa simulação que ela foi fornecida aqui, os créditos aí para o professor Fernandes aí, né? Lá do Senai do Ceará, né? Esse daqui é o esquema, é a simulação em Flash Player desse esquema aqui, ó, por injeção de contracorrente, corrente contínua. Então você tem um diagrama. Desculpa aqui, gente. A gripe tá braba. Então você tem o diagrama aqui, né? Você vai fazer ligar a alimentação. No caso aqui é fusível, né? Vai ligar o disjuntor ou disjuntor motor, né? Liguei a alimentação elétrica. Você está vendo que na simulação, né? Vamos colocar ele. Vamos colocar ele aqui grande na tela, ó. Aí vocês estão vendo aqui, ó, a simulação já fala, ó, dê partida no motor. E aí ele vai girar, se eu não me engano, acho que é para o sentido horário. Então, ó, você vai dar partida no motor, e ele, ó, aqui, ó, deu partida no motor, ele está girando, né? Beleza. Se eu não me engano, ela funciona sozinha, ó. Aí, ó, ele veio aqui, ó, e desligou o circuito, e ele enviou contracorrente, ó. Vamos de novo lá, ó. Energizou, ó, passou no selo, alimentou aqui, ó, as 3 fases. Aí eu venho aqui, ó, aplico uma contracorrente, né? Cortando a alimentação, né? Cortando a alimentação do circuito e aplicando, ó, corrente inversa aqui, né? No motor até ele forçar a parada. Tá bom? Olha. É porque na hora que eu cliquei aqui antes do tempo da simulação parar, ele pausou. Agora tem outro aqui, ó. Se eu não me engano, acho que eu até comentei na aula passada, ó, esse frenagem por corrente retificada, que aí esse sim, né, é o da nossa. Deixa eu ver se tem um capacitor aqui. Não, não tem. É justamente essa simulação. Essa daqui, ó, você só imprimir contracorrente, mas essa impressão, tá vendo essa interligação aqui, ó? Que não, ó, vamos de novo, ó. Ligou o circuito, o selo aqui, ó. Daí eu tenho que ter, na hora que eu vou imprimir a frenagem, ó, tá vendo que ele parou? É muito rápido aqui, pessoal. Deixa eu ir de novo aqui, ó. Funcionou, né? Eu vou antecipar aqui para ele travar, ó. Eu venho aqui, ó. Fiz o, fiz o desligamento, só que concomitantemente ele joga a corrente ao contrário aqui, né? Se ele estava no horário, joga no sentido anti-horário para ele frenar. Aí nesse sistema aqui, se eu não me engano, ele tem ó, é isso mesmo, ó. Tem um relé de tempo, né?
Porque como é que ele vai desligar sozinho? Daí o operador ele deveria ficar olhando, né, para ele acionar o circuito, né? Porque se, ó, por exemplo, se eu uso um pulsador e aí esse pulsador ele não tem retorno por mola, ok. Na hora que eu aperto lá o botão, ele joga a contracorrente. Na hora que eu tiro o dedo, eu desaperto o botão, ele, né, ele desliga. Beleza. Só que esse tempo, ele é muito pequeno, dependendo aí da potência. Imagina um motor de 60 CV. Não vai ser o ponto exato onde eu faço o aperto do botão e depois tiro o dedo, né? Dá, sei lá, um segundo, né? Por exemplo, geralmente o pessoal lá no Exército utiliza, você vai falando 1001, 1002, 1003. O tempo você falar 1001 é o tempo de um segundo, né? Então, às vezes, dependendo imagina a velocidade, a rotação que esse motor ele não está, né? E não vai ser o tempo suficiente. Daí eu tenho que colocar um implemento a mais, que é um relé de tempo, para ele ficar lá uns 5 segundos, talvez, dependendo aí da potência, né? Da carga mecânica que ele tem. Às vezes eu tenho que deixar mais. Depois, parar desse tempo aqui é por conta corrente mesmo, ó. Estão vendo que tem o jampeamento aqui direto da trifásica? Nesse caso aqui, eu falei errado aqui, desculpa, pessoal. Nesse caso aqui, é contracorrente, só que alternada. Aqui, ó, vai ser contracorrente, só que ela foi retificada. Esse daqui ele utiliza alternada, né? Só que ao contrário. Lembra lá, se eu não me engano, acho que é a segunda montagem, nossa, deixa eu ver, para eu não falar besteira aqui, ó. Lá ó, a primeira montagem, ó, é o primeiro esquema, ó, direta com reversão. Aí lembra, o reversão eu tenho que fazer o intertravamento, né? Porque eu tenho que fazer a troca aqui das alimentações aqui dos contatores, né? Eu tenho que inverter ele, porque se eu acionar ele girando para o outro lado, vai acontecer um curto-circuito, lembra? Então, já aqui na contra, esse aqui é o contracorrente, viu? Não é esse outro aqui, não, né? Então, ele tem que esperar um tempo ali, uns 5 segundos, 3 segundos, dependendo aí da carga, né? Ele aciona, ele é como se ele tivesse com a ligação aqui, ó. Se você olhar bem aqui, ó, é quase que a mesma. Tá vendo aqui, ó? É a partida direta com reversão. Só que em vez dele continuar a reversão dele no sentido contrário, né? Ele vai ficar por um tempo e depois o relé de tempo vai desarmar, né? Porque senão ele vai o quê? Ele vai frear e daí ele vai, na hora que ele para de se mover para o sentido horário, por exemplo, aí ele freia e depois ele continua indo, só que ele vai para o sentido anti-horário, né? No sentido reverso. E o objetivo é você frear, não mudar de sentido. Então aqui, né, não tem o intertravamento. Deixa eu ver se tem. Tem um intertravamento. Só que ele não vai manter ele não vai manter por isso que está interligado aqui, ele não vai manter o sentido contrário, porque ele quer frear, o objetivo é frear. Por isso que aí você coloca um relé de tempo. Tá vendo? A mesma construção, né? A construção lá do esquema 1, eu posso utilizar ela em vez de eu mudar o sentido, né? Daí você pode incrementar, colocar sinaleiro aqui, né? Para dizer que ele, né, que ele está parando, está frenando, né? Inclusive colocar o sinaleiro mostrando até quando que o relé de tempo ele vai estar acionado. Agora sim, ó, essa outra simulação aqui, ó, ela que é o que representa a frenagem por corrente contínua.
diferente, né, lá do mesma construção da reversão, né, diferentemente aqui, ó, eu estou alimentando aqui, ó, eu pego duas fases aqui, se eu não me engano, acho que esse é, eu não sei se, mas independente, né? Aqui tá falando 380, eu tô chutando, aqui, pelo menos aqui no comando tá falando que é 220, né? Então, né, lembrando que o 380 é a tensão entre duas fases. Na verdade, a tensão trifásica, onde o monofásico é 220, dá 660. 656, né? Mas os programas utilizam o 660, né? Mas isso é padrão, viu, pessoal? Então, você tem a alimentação do motor, relé térmico e tal. Você tem aqui a, o circuito retificador. Eu coloquei aqui para gente revisar aqui, né, o funcionamento aí do circuito retificador, né? Fazer uma revisão aqui para consolidar aqui na mente de vocês, né? Então vamos começar a simulação aqui, ó. Aí, tem que alimentar o circuito, obviamente, né? Aqui é a alimentação, senão ele não vai rodar, né? Então eu venho aqui, ó, dei a partida, ó, ele tá girando, ó, sentido horário aqui, ó. Beleza. Aí, deixa eu ver se eu tenho que, ó, desligou. Você percebeu aqui, ó lá, energizou, né? Aí o botão de desligar, você percebeu aqui, ó, que ele tá. Deixa eu ver se eu, não, não consigo. Eu vou, deixa eu ver se tem como eu fazer o step. Não, ele não vai para frente, não. Queria era travar ele aqui para vocês verem. Ó, agora vai desligar aqui, ó. Não, não mostra aí. Então, aqui, ó, ele vem, é ponte completa, né? Porque eu tenho 4 diodos aqui, né? Geralmente na indústria ele é um encapsulamento quadradinho, né? Com 4 terminais, justamente para você fazer essa ligação aqui, né? O ideal também, né, é para eu evitar, né, para eu evitar que, da mesma história, né, o outro, o partida lá direta com reversão, né, a mesma construção, a mesma arquitetura, né, eu tenho que deixar um tempo ali para ele desligar, porque senão, em vez de frear, o que que vai acontecer? Ele vai inverter o sentido. E é isso que nós não queremos que aconteça. Daí, vamos abrir a nossa simulação aqui que eu. Deixa eu ver, atividade 2. Deixa eu ir lá no simulador. Vamos. Ele abriu aqui, né? Deixa eu achar aqui. Ó, depois eu posso até mostrar. Ele não está no escopo das tarefas de vocês, né? Vai até. São só 2 atividades. Eu sei que tem uma a mais e dependendo aí da turma, né? É porque a gente escolhe para não ficar repetitivo, né? Por exemplo, uma turma passar para outra, né? Vamos dizer assim, as respostas, para sempre não repetir, né? A gente faz uma atividade que é a partida direta, ele com CLP aí, né? A gente pega o clássico da Siemens e a simulação dele aqui ela é ótima. Depois eu posso até mostrar para vocês, já que essa é a última atividade, né? Atividade 2, e é a última montagem da atividade 2, né? Que é a montagem 4, que é a frenagem aí por corrente contínua, né? Corrente retificada, que na real ela não é retificada totalmente, né? Vamos dizer assim, ela não é contínua, melhor dizendo, né?
ela é apenas retificada. Corrente contínua é diferente de corrente retificada, tá? Corrente retificada, eu só rebato a onda senoidal, né? A parte da onda positiva, a negativa, eu rebato ela para o lado da parte positiva e ela vira uma corrente pulsante, né? Ela vai ter a tensão RMS normal, 220, né? Vai ter a tensão de pico positiva, né? E essa tensão de pico positiva, né? Lembrando lá que só você pegar a RMS, por exemplo, se der 220, multiplica por raiz quadrada de 2, no caso é de 2, e aí dá 311 volts, então você vai ter uma tensão retificada em RMS 220, né, e positiva apenas, né, e de pico 311 volts aproximadamente. Aí só depois que você coloca o capacitor é que realmente, né, o carregamento, descarregamento, que é o ripple, né, é que você vai ter o circuito de corrente contínua. Mas para frenagem, você só precisa retificar, você só precisa deixar ela pulsante positiva e não precisa deixá-la contínua. Cadê, ó? Corrente contínua. Lembrando aqui, pessoal, vamos iniciar a simulação, né? Esse aqui, ó, eu fiz ele um pouco diferente, que é de proposta aqui, ó. Porque nessa montagem aqui, ó, eu estou vendo aqui que não tem um relé de tempo. Geralmente, quando tem um relé de tempo aí, pessoal, ele é parecido com a simbologia. Deixa eu dar um zoom aqui, né? É muito semelhante à simbologia aqui do contador, né? Que o contador geralmente é o quê? É um quadrado, né? A simbologia que é a lógica aqui, né? Ele é um quadrado aqui, né? Até lá no. Ah, não, como vocês não começaram pela UC8, né, que é de acionamento eletropneumático, eletrohidráulico, né, mas vocês vão ver na próxima UC, né, que a gente está fazendo a 9 primeiro e depois vocês vão fazer a 8, em função aí do cronograma de vocês e de Itumbiara. Então, geralmente, você chama ele de relé também, o contator, né, que o funcionamento dele é desse jeito, ó. Você tem aqui, ó, o quadradinho aqui, aí geralmente, quando você caracteriza ele como contator, né, aí você coloca a letra K e um número, né, contator 1, igual a gente tá vendo aqui, ó, contator 3, contator 2 aqui, ó, cadê o contator 1 aqui, ó, ele tá fazendo o selo. Daí, geralmente, né, o programa aí, ou às vezes você tem que escrever aqui, ó, aí põe, ó, o borne da bobina aqui, né, o A1, o A2 aqui, né? Aí o relé, geralmente tem esse design. Aí o relé, que é a mesma coisa, que é uma bobina, inclusive o contador, ele tem um retorno por mola, né? Ele é acionado, eu poderia dizer até que ele, né, pela construção dele, né, esse relé, ele é construído como uma válvula solenoide. Ele, né, o que a gente utiliza lá, o duro é que vocês não fizeram o C8, né? Mas quando a gente chegar lá em válvula solenoide, eu vou mostrar para vocês. Até o desenho dela é diferente, mas no final das contas, também a válvula solenoide, né? Ela é um relé, né? Uma espécie de relé. Aí aqui o contador aqui, ele é um relé que ele tem um retorno por mola e o acionamento magnético. Se ele tem um acionamento magnético, ele é um solenoide, né? Uma bobina, ele tem bobina, ele é um solenoide, né? No final das contas, assim, eu sendo preciosista, né? Ou seja, né, sendo bem criterioso, ele é uma, eu poderia chamar ele de uma válvula solenoide. Aí o relé de tempo, né? Geralmente, como eu estou vendo que ele não está aqui, né? Geralmente ele tem essa nomenclatura parecida, ó. Você tem ele aqui um quadradinho,
aí tem a entrada, a saída, né? Tem o A1, o A2, só que ele funciona, né, por tempo aí, às vezes ele é um relé. Geralmente o mais clássico ali é o bimetálico, né? O bimetálico, quando você tem a dilatação ali, né, do material, você coloca duas lâminas aí de metais com coeficiente de dilatação linear, né? Ou dilatação, dependendo do ponto de vista que você está vendo, né? Como ele é uma chapa, você tem a dilatação superficial, né? Se fosse um objeto ali mais, não fosse tão fino, né? 3D, né? Você teria a dilatação volumétrica, né? Mas no final das contas, né? O que a gente percebe mais é a dilatação linear. Então, o relé bimetálico, né, por exemplo, o mais simples, acho que se for parar para pensar, né, eu não sou um profundo conhecedor aí da história aí né, dos equipamentos industriais, mas o bimetálico eu acho que se não é o primeiro, ele é um dos, né, que é o relé bimetálico, você coloca metais com diferente coeficiente de dilatação, e daí um deles sempre vai forçar, ele vai ter uma dilatação maior do que o outro, e ele vai abrir o contato. Depois que ele resfria, ele fecha o contato de novo. Esse relé de tempo também ele pode ter um timer ali, um cronômetro, né? Então você pode utilizar isso. Aí geralmente, né, pelo menos aqui, ó, estão vendo aqui, ó, na nomenclatura aqui do cadicimo, né? Ele tem um quadradinho aqui e ele tem aqui um outro quadrado fechado aqui com um X. Em outros simuladores, em outras bibliografias, geralmente ele está desse jeito aqui, ó, separado, aí tem um X, e daí vai aparecer, né, na hora que você começa a simulação, na hora que você nomeia esse contator, porque quando você coloca numa simulação aí, né, qualquer, sem nomear ele, se eu não me engano, aqui no caso de cima, eu não preciso nomear, não. Na hora que você vai colocando. Se eu pego aqui, ó, da biblioteca aqui, por exemplo, uma chave fusível aqui, né? Uma abertura aqui de fusível. Eu pego ele aqui, né? Arrasto para cá, vai aparecer, sei lá, F1. Se eu pego o segundo, pela construção aqui desse software, né, vai aparecer F2. Outros, se eu pego aqui o contator 1 e contator 2, né, ou então o relé de tempo 1, relé de tempo 2, vai aparecer só o objeto aqui, né, a simbologia, né, do comando lógico aqui. Para eu ter um refinamento, né, dependendo aqui isso aí vai dar característica, se eu não me engano, o FluidSim ele é assim, ele é diferente um pouco do cá de cima, porque aí eu tenho aí ele tem, geralmente ele tem uns terminais que fica bem aqui na frente, aí na hora que você vem com o mouse aqui, ele vai aparecer uma espécie de mira aqui, ó, e essa mira aqui, aí na hora que você clica duas vezes, vai aparecer um menu, né, um toolbox, né, uma caixa de ferramentas. Aí esse menu aqui eu vou e digito aqui, né, é, contator, a gente pode utilizar, o pessoal sempre utiliza mais o K, né, em função aí da derivação do inglês, né? Mas a gente pode utilizar, na hora que eu digito aqui, ó, C1, e aí dou Enter, aí automaticamente aqui vai aparecer C1, se eu não me engano, é aqui em cima, aqui para não atrapalhar o circuito lá, no caso lá da hidráulica ou do pneumática, né? E daí automaticamente vai aparecer, depois que eu faço essa nomeação, aparecem os terminais, né? O superior, o inferior aqui do relé de tempo ou, né? Ou do contator aqui, né? Que é simplesmente, né? Ele é um relé para você ligar e desligar Ele funciona como se fosse o que a gente chama lá no software da Festo, né? De relé, né? Relé não, como é que chama? De contator mesmo de ligação. Agora, pessoal, para a gente finalizar aqui a nossa análise aqui, ó, vamos pôr para rodar, né? Lembrando que a gente já reviu aqui a lista de materiais, ó. Aí, diferentemente nesse daqui, ó, eu coloquei
um relé de tempo, que é igual eu falei, né? Beleza, eu vou injetar corrente contínua não, né? Eu vou fazer a rede, vou diminuir aqui o nível de tensão para ele ter um nível de tensão que o retificador aqui suporta, né? O autotransformador, ele vai diminuir a tensão, vai retificar a onda e ele vai injetar corrente contínua aqui, né? Para ele parar o circuito semelhante àquela primeira simulação que eu mostrei, né? Que injetava diretamente alternada, só que no sentido contrário, mas ao mesmo tempo desligando a alimentação no sentido, né? Se ele está girando sentido horário, na hora que você faz a retificação, injeta a corrente aqui e ele inverte aqui o sentido, né? Daí ele já desliga ao mesmo tempo, porque senão vai ficar igual na situação, né, do que eu faço a reversão, né, a reversão do circuito, né? Aí eu teria que deixar ele intertravado, né? Como ele não está intertravado, na hora que eu ligo lá na primeira montagem a corrente, faça a retificação à corrente contínua, né? Ele já está ligado aqui para gerar, né? Ele pega do circuito alternado, retifica, transforma ela em pulsante e vai injetar aqui. Mas ao mesmo passo que ele está fazendo isso, você já desligou a alimentação alternada porque ele não está intertravado. Porque se ele tivesse intertravado, até que dava, mas aí não teria sentido, porque ele, né, não iria funcionar, não iria nem parar de girar aqui. Então vamos alimentar, ó, o disjuntor motor, diferente da montagem que eu coloquei disjuntor motor, né? Vamos também ligar aqui o, o disjuntor motor aqui que protege o circuito de lógica, né, o circuito de comando, e o que protege o circuito de potência. Então aqui, ó, já coloquei para funcionar, né? Ó, temos o botão de ligar aqui, ó, lembrando, ó, ele tá com um selo, ó. Vamos ligar. Ó, ligou, o motor tá girando, ó. Tá trabalhando aqui, né? Aí você tá vendo aqui, ó, o botão de desligar aqui, ó. Eu liguei. Esse botão aqui é um botão que ele é interligado aqui. Você pode interligar, ó, tá vendo que sempre o de ligar é normalmente aberto, né? O de desligar é normalmente fechado, ok? Na hora que eu desligo ele, ele vai fazer, né, o, ele vai fazer o desligamento aqui por isso que ele está interligado aqui, o desligamento da alimentação de energia, né? Porque ele precisa o quê? Parar a alimentação para quando eu energizar aqui o transformador para ele diminuir a tensão e começar a fazer a retificação do circuito, né? A partir do momento que ele inicia esse processo, eu já tenho que desligar o circuito porque ele não está intertravado e daí iria gerar um curto-circuito. Então, ó, ele está aqui, está funcionando, beleza, ó. Agora eu vou desligar. Perceba aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer o zoom. Acho que o zoom é. Que aí fica mais legal aqui. Deixa eu pôr um zoom mais aqui. Não, tem que pôr um zoom a menos. Ah, agora tá no tamanho aqui aceitável aqui. Então, ó, liguei, né? Vou fazer o desligamento, ó. Perceba que ele está interligado aqui, ó. Diz, ó, eu só dei um toque aqui, ó. Agora sim, ó. Ele desliga o circuito, energiza aqui, ou faz a retificação, ó. É porque o tempo já acabou aqui, ó. Ele tá com, ó, porque aqui é um múltiplo, né? 5 segundos. Vamos colocar aqui, ó, 10 segundos aqui, ó. Deixa eu alterar aqui. Ó, vou ligar. Ah, esqueci, né? Eu paro a simulação, eu desligo a alimentação da força
e a alimentação da lógica aqui, né? Aí vamos lá, vamos ligar. Liguei, tá rodando de boa, né? Desliguei o circuito, ele automaticamente, ó, começou o tempo aqui, ó, o time aqui, ó. Tá vendo, ó? Ele desligou, porque quando a gente liga aqui, ó, deixa eu terminar o tempo aqui, ó. Vocês percebem aqui, ó, que quando tá ligado o circuito aqui, ó, esse preto aqui, ó, dos condutores, ele fica num cinza, né, num cinza aqui claro, né? Esse cinza aqui mais burro fugido, vamos dizer assim, ó, para dizer que ele está desenergizado. Ó, tá vendo? Ó, nesse instante aqui, ó, ele está injetando corrente contínua. Se for um motor aí com, sei lá, 1/4 de CV aí, esse tempo aqui é muito grande e ele vai estar aquecendo a bobina aqui e já deu tempo suficiente para ele frenar, viu? Agora, se fosse um de 60 CV, ó, já deu. O time já chegou aqui, ó. Zerou. Esse aqui tá dando mais 10 segundos aqui, viu? Olha, tá vendo? Agora ele parou. Deixa eu voltar aqui o. Vamos pôr nesse aqui, ó. 5 vezes 10. Ah, tá certo aqui, ó. É um fator multiplicativo aqui, foi 5 segundos. Aqui não era 10 segundos, não. Se eu quisesse 10 segundos, né, eu teria que pôr o 10 aqui, ó. O fator multiplicativo é 1. Eu coloquei aqui, ó, 5 vezes 10, 50, né? E ficou quase um minuto aí, ó, 50 segundos, né? Ô, professor burro, dá zero para ele, né? Ó, vou pôr 10 segundos aqui para a gente ter uma melhor energizo. Ó, perceba aqui, ó, eu vou energizar aqui só o disjuntor, não tô ligando a máquina, não, ó. Tá vendo? Ó? O que eu energizo, ó, ele tá um cinza claro. E aqui ele ficou vermelho, ó. Ficou um vermelho misturado com esse cinza aqui, ó, um vermelho mais vibrante. Então, até aqui está energizado, ó. Vou energizar. Como o disjuntor aqui são os mesmos aqui, tem o mesmo nome, né? Por isso que eles ligam ao mesmo tempo, ó. Agora, a alimentação chegou até o primário do transformador aqui, que ele vai diminuir, né? Ele é abaixador, vai diminuir a tensão para na hora que ele alimentar o retificador, ele fazer a retificação da onda, tá? Então perceba, ó, que até aqui está energizado, ok, né? Vamos dar partida no motor, ó. Deu partida, ó. Perceba, ó, que agora ele tava um cinza, né? Um cinza bem clarinho aqui, ó. Agora ficou um vermelho e aqui a seta indicando que ele está girando no sentido horário aqui, né? Ok, agora vou fazer, né? A ela interligada aqui, ó. Perceba, ó, na hora que eu apertar aqui desligar, o que estava vermelho aqui, ó, vibrante, vai voltar a ficar o quê? Vai ficar um cinza bem claro, simbolizando que eu desliguei o circuito. Por isso que eu disse que ele tem que ser concomitante, né? Eu não posso, ao mesmo tempo, ligar o outro, né? Fechar o contator aqui, né? E esse daqui ficar ligado, porque senão vai dar curto-circuito. Para eu fazer isso, eu tinha que intertravar ele. Mas se eu intertravar, vocês concordam que se eu tivesse intertravado, ele não iria abrir o circuito aqui. Ele só abriria se eu desligasse. E daí não faz sentido, né? Ó, vamos lá. Tá vendo? Ó, ficou um cinza claro. Tá contando os 10 segundos aqui, ó. Ó, tá injetando tensão, ó, injetando corrente, desculpa aí. E tem tensão, né? Ó, 3, 2, 1, 0. Parou, né? Os 10 segundos, né? Teoricamente foi o suficiente para ele frenar o circuito, para ele não provocar, né, a injeção por tempo demasiado aí de corrente contínua, né? Nos enrolamentos do motor. Ele contou, né, 10 segundos
Parou, por isso que eu tenho que pôr um relé de tempo. E eu acho aqui, ó, lembra que na semana passada a gente fez, né? Não, acho que faz umas 3 semanas mais ou menos, né? Que como a gente está antes do período de férias e da unidade de vocês, né? Essa UC geralmente ela tem mais aulas. O bom é que a gente vai poder aprofundar aí nessa parte de acionamentos elétricos aqui. Por isso que eu estou preparando, né, uma proposta, já que a gente já está finalizando já nessa aula a última análise da última montagem e da última atividade, né? Atividade 2, né? Lembrando que são duas atividades, né? Uma até vocês já fizeram, né? A 1, né? Que só fala lá da partida direta, e a 2 que falam de 4 tipos de partidas aí, né? Então, já que a gente vai ter mais aulas, eu vou fazer uma montagem aqui, né? Se eu não me engano, acho que eu já tenho aqui com o CLP, né, para a gente analisar. Então, esse do CLP, vocês não precisam entregar, só entreguem o que está aí da atividade 2. Então, eu vou pedir até para o monitor aí, para o Fabrício, colocar mais simulações dessas aí, né, que eu vou pôr um CLP, eu vou ver se eu encontro, eu não me lembro, sinceramente, eu não me lembro se aqui no Cadicimo tem o suficiente para eu colocar. Eu sei que tem um Arduino. Quer ver? Vamos desligar aqui, ó. Eu sei que o Arduino eu tenho. Ó, Soft Starter. Tem. Então, ó, eu proponho a gente, aí na próxima aula, como a gente já finalizou tudo, mas a gente vai ter muito mais aulas, né? O próximo a gente faz aí com CLP, né? Uma partida aí utilizando um CLP. E depois a gente faz utilizando uma soft starter aí. E também a gente utiliza um inversor de frequência, né? Aí vai ficar legal. Eu acho que vai ficar legal. Aí eu vou pedir eu vou encontrar os arquivos aqui, né? Aí vou pedir pro Fabrício colocar a simulação, assim como eu fiz nas anteriores, né? A simulação já pronta, né, para a gente analisar aqui, com inversor de frequência, com a soft starter e com o CLP, né? Lembrando aí que a soft starter, né, fazendo um recordar é viver aí, o professor do presencial já deve ter comentado com vocês, né? O soft starter se você for fazer uma análise profunda aí, o soft starter e o inversor de frequência, na verdade, ele é o CLP, só que ele é o CLP dedicado para uma tarefa. É como se o CLP, né? É como se não, né? Eu fazendo analogia aqui, né? O CLP é um produto bruto que você tem entradas analógicas, você tem entradas digitais aí dependendo do produto, né? E já o Soft Starter, por exemplo, é o produto acabado em que eu utilizo, né? Alguns sets aí de, por exemplo, de velocidade, né? De já pré-determinado. Aí eu pego um CLP, faço essa configuração dele, aí depois dessa configuração específica, eu chamo ele de Soft Starter. Então é um CLP que foi aplicado numa aplicação específica aí em acionamentos, e daí, em vez de eu chamar ele puramente CLP, eu vou chamar ele de Soft Starter, beleza? Igual ao inversor de frequência, né? Eu pego o CLP ali bruto, faço modificações nele, faço settings, e daí esse produto bruto CLP, junto com outros, né, dispositivos ali eletroeletrônicos, eu vou chamar esse produto de inversor de frequência, né, que eu posso utilizar, igual a gente está vendo aqui em acionamentos, para controlar a velocidade, né? Daí o soft start, não, o inversor de frequência, ele é mais autônomo, que eu posso colocar quantos settings, é lógico, dependendo aí da quantidade de portas, né? Quantos settings aí de velocidade, né, no domínio aí da frequência, quantas eu quiser. Já o soft starter, não, ele é amarrado, você faz o produto, eu preciso lá, sei lá, de setar 5 velocidades lá em um processo produtivo, por exemplo, lá de um, é,
Não é ideal, não, mas às vezes pode utilizar. Numa elevatória lá, numa bomba de recalque, que eu vou pegar, né? Por exemplo, eu tenho um reservatório aí, aqui de Goiânia, por exemplo, né? E ele está abaixo, né? Esse reservatório aqui de água aqui, né? Ele está abaixo, né? De um outro reservatório em que eu tenho que liberar água, né? Potável aí para outros clientes, né? Daí o que que eu vou fazer? Eu vou utilizar, né, um controle. Aí, por exemplo, vamos supor que esse motor, pelo projeto, eu posso setar ele com 5 velocidades. Então, eu vou utilizar o Soft Starter, né, o CLP que foi transformado no Soft Starter, porque aí ele tem sets específicos, eu não posso alterar, né? Ele foi projetado para números específicos de settings de velocidade para ele fazer o recalque da água aqui, né? Para chegar nesse reservatório que está numa altura maior aqui, para ir desse reservatório principal, ele liberar por gravidade para os outros clientes, beleza? Agora, né? Mas geralmente eles não utilizam o soft starter nesse caso aqui que eu falei, né? Geralmente o ideal é você utilizar um inversor de frequência. Aí o inversor de frequência eu posso utilizar, dada a quantidade de entradas digitais, entradas analógicas aí, né? Eu tenho um número ilimitado de settings, eu posso fazer os settings que eu quiser. Eu posso fazer na própria IHM lá do inversor de frequência, eu posso fazer, geralmente alguns inversores de frequência têm uma IHM embarcada nele, já o soft starter não, né? Eu preciso, para eu verificar, fazer essa visualização, eu preciso interligar ele naquelas portas RS, acho que é 232, né? O protocolo de rede aí. Aí eu tenho que interligar ele numa tela ou colocar num software para eu conseguir ver. Já no inversor de frequência, não. Eu posso setar a velocidade que eu quiser. Eu não estou limitado a 5 settings apenas. Eu posso visualizar na IHM do inversor de frequência, né? Geralmente o inversor de frequência ele tem, né, um painel simples, mas ele tem. Tem alguns aí da ABB que inclusive a IHM dele ela é destacável. Você tem lá um inversor de frequência aqui, né? Aí por algum motivo eu preciso verificar, né, a velocidade, fazer algum setting, né, do painel só que verificando uma outra máquina ali, eu simplesmente destaco ele do painel, tem esse modelo lá da ABB, né? Eu destaco ele do painel, levo ele aqui como se fosse aqueles PDA, né? Aqueles PDA, acho que dependendo da idade de vocês, vocês nem não sabem nem o que que é isso. Como se fosse um celular aqui, né? Aí você pega, retira a IHM dele, aí leva para frente de uma outra máquina que você está fazendo setting, né? E aí você remotamente ali próximo, né? Obviamente, sei lá, uns 30 metros ali, você pode controlar, fazer o controle de velocidade. Só que esse modelo da ABB, né? Além de ABB ser bem mais caro do que os que a gente mais conhece aí, né? Os mais clássicos aí que a gente conhece, que até o Senai utiliza, né? É da VEG, né? Então, o inversor de frequência ele tem muita flexibilidade. Eu posso setar quantas velocidades eu quiser. Eu posso utilizar a IHM nele, no corpo dele, para eu fazer esse controle. Eu não preciso de um computador ligado, sei lá, num protocolo aí de rede industrial aí, num Profibus, por exemplo, né? Para eu visualizar e controlar com o software, né? Às vezes esse software está amarrado, aí eu controlar ele do próprio fabricante, né? Aí, por exemplo, um stack eu não posso utilizar né, num do ABB, por exemplo, né? E aí o inversor também, ó, você pode utilizar ele para fazer a conversão, né, da corrente contínua, né, para a corrente alternada, inclusive em aplicações aí de usina solar, né? Então, vocês estão vendo, o céu é o limite aí, né? O inversor de frequência e o soft starter são dois produtos acabados, né? Com aplicações específicas, né? Que eu posso, desde controle de velocidade, a conversão de tensão contínua da placa solar em tensão alternada e
né? E no fundo, ali no pano de fundo, na verdade, ele é um controlador lógico programável, né? Ele é um CLP, né? Ou PLC, se a gente for lá do inglês, né? A gente encontra aí com essas duas nomenclaturas aí. Então é isso, pessoal. A gente finalizou a análise aqui da última montagem, e daí vou pedir lá para o Fabrício colocar a simulação. Vou ver se eu não tiver aqui, aí eu vou montar, né? Pelo menos aqui, pelo menos no menu aqui tá falando que dá para a gente fazer aqui, né? Eu achava que era só o Arduino, porque eu já vi o Arduino aqui. Deixa eu parar a simulação. Ah, não, já tá parado aqui. Tá parado. Então, próxima aula, a gente já finalizou a análise de todas as atividades, né? Inclusive, vai ajudar no momento presencial de vocês, que tem atividades do momento presencial, que vocês utilizam uma soft starter, utiliza um inversor de frequência, né? Para a gente ampliar mais. E daí eu vou aproveitar na próxima, aí a gente vai começar da aplicação bruta, ou seja, do CLP, a gente programando ele ali na Tora, né? Eu vou pegar um CLP, o que tem, vou aproveitar o que tem aqui no CAD-Simo, que ele é o da Siemens, e ele tem uma IHM, ele tem uma interface homem-máquina. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês antes de finalizar a aula. Se eu não me engano, eu já tenho ele aqui, o Soft Starter. Ó, tem aqui, ó, partida direta com o CLP. Ó, esse aqui é o logo da Siemens. Pessoal, muitos aplicam ele. Inclusive, eu coloquei até a nomenclatura aqui do ladder, né? Do SCADA, né? É, eles utilizam, eles chamam ele de relé, né? Então, próxima aula, a gente vai fazer uma análise da partida direta aqui, ó, conhecendo essas portas aqui, ó, que elas servem, né? A gente tem as portas analógicas, nós temos as portas digitais, e daí essas portas, elas funcionam, né, como o, a bobina aqui, ó, por exemplo, aqui, ó, para controlar a bobina aqui do contador, né? Lembrando que o contator ele tem as entradas as normalmente abertas, normalmente fechada. Se for um de potência, né? Se for um auxiliar aí também, né? Tem alguns modelos que você acopla ali dentro né, do painel não, do produto ali, né? Você coloca quantas portas normalmente abertas, normalmente fechada você quer. Então é isso, pessoal. Próxima aula. A gente vai pegar o produto mais bruto, né? Mais roots, vamos dizer assim, né? O CLP. Depois a gente vai fazer uma evolução, pegar o soft starter e depois, né, o inversor de frequência. E sobrando aí mais aulas, se eu não me engano, pessoal, vai ter muito mais aulas aí. Eu nem coloquei para simular, deixa eu fechar aqui. Só recordar aqui rapidão. Então, vou aproveitar aqui, ó. Por exemplo, essa aqui é a aula de hoje, né? Que eu vou pedir para o Fabrício colocar ela aqui. Então, a próxima aula, que seria essa do dia 4/6, nós vamos fazer CLP. A aula do dia 11, que é a aula 9, a gente faz o Soft Starter. A aula do dia 10, inversor de frequência. Olha o que vai sobrar. Ainda vai sobrar duas aulas. Uma aula antes de iniciar as férias aí né, da unidade Senai de vocês e a outra aula aqui, né, a última, que vai ser antes do início da próxima OC, o C10 de projetos elétricos industriais. Então, a gente ainda vai ter duas aulas aqui para qualquer dúvida a mais que tiver nessa aula do dia 25/6 e nessa depois de voltar das férias, né, do dia 6 de agosto aí, a gente ainda tira dúvida. Sei que essa, em função aí da quantidade de aulas, essa UC aqui, ó, aproveitem, pessoal, que ela vai ficar bem consolidada aí na mente de vocês, tá bom? Então é isso. Parar aqui de compartilhar.
Então, pessoal, fiquem com Deus, né? E até a nossa próxima web aula aí, que aí a gente fala aí do CLP. Parar aqui a gravação. Até mais, viu? Fiquem com Deus.